Que a paz de Cristo esteja com todos. Esta mensagem é do dia 3 de julho de 2016. Eu fui levar ao Senhor uma questão em oração que foi me passado por um irmão querido e amado. E esse assunto, quando eu o levei ao Senhor em oração, imediatamente ele me respondeu. E foi até agora o momento que o Senhor falou comigo com mais veemência. Até mesmo porque essas questões que vão ser abordadas, elas estão muito corretas no meu coração, sem sombra de dúvidas. Mas como foi uma dúvida levantada, eu tomei esse procedimento em buscar o Senhor em oração e levar esse assunto a Ele. Mas eu já advirto que não tornarei mais a levar esse assunto em oração, visto que eu entendo claramente que o Senhor tem dado as respostas, só que as pessoas parece que buscam uma resposta contrária do que vai ser tratado. E o Senhor começa assim: egoísmo. Aqui está a raiz dos problemas que envolvem as relações humanas. Dizem assim: eu não vou suportar mais isto. Eu abomino esta pessoa. Eu odeio esta atitude. Eu não quero fazer isto. Eu vou sair em tal lugar e pronto. Eu comprei isto e não interessa horas. Eu. É só o que eu ouço. Eu. Até quando agireis assim? Por que não sofreis a pena? Por que não assumis o prejuízo? Por que não aceitais ficar em segundo plano? Como quereis serem recompensados aqui na glória, se aí na terra não sois dignos de recompensa? Se sois esbofeteados, humilhados, traídos, prejudicados, lesados por me amarem e praticarem os meus mandamentos, então sois dignos de recompensa. Mas vocês erguem os calcanhares contra qualquer um que não aceita suas imposições. Enquanto estou recebendo o que quero, então esta ou este é importante para mim, vocês dizem. E se eu tomasse a mesma atitude? Se todas as vezes que vocês me entristeceram, pecaram, viraram as costas para mim e eu desistisse de vocês, não teria direito para fazer a mesma coisa? Como vocês ficariam? Será que conseguiriam dar um passo sequer sem minha proteção? Sorrateiramente procuram introduções para serem considerados vítimas. Então, outros compram suas queixas e em pouco tempo esse veneno é espalhado por todos os lados, fazendo com que seu caso seja intitulado como injustiça. Mas será que é injustiça mesmo? Não disse eu na minha palavra que tudo que o homem plantar isto ele colherá? E que pelas palavras sois justificados e pelas palavras sois condenados? O que acontece é que nas relações humanas vocês não aceitam investimentos a longo prazo. A colheita tem que ser no dia seguinte. Querem que eu trate cada ponto em especial? Eu farei isto. Vamos ao casamento. Que fique muito bem entendido e sem sombra de dúvidas. As uniões que eu fiz são eternas enquanto um dos dois cônjuges não morrer. A única exceção é em caso de adultério, caso o perdão não possa ser liberado. Não existe união que eu não tenha dado o aval, pois isto é pessoal a cada um.
Mesmo que eu não tenha escolhido o parceiro ou parceira, se houve um comum acordo, então está registrado no livro e testemunhado pelos anjos. Esta expressão que alguns utilizam, dizendo assim: esta é a vontade permissiva de Deus e não a vontade real. E isto não procede assim, meus filhos. Mesmo que vocês estejam indo na direção errada e meu espírito esteja falando com cada um para que mude o rumo, foi dado aos homens o livre arbítrio. Então, não posso passar por cima daquilo que está escrito. Se não fosse assim, meu espírito obrigaria todos a me aceitarem. Porém, isto não acontece. Como vocês explicam os casais que eram do mundo e agora são meus servos? Eles me consultaram para saber se esta união era de minha vontade? Claro que não. Porém, a lei opera sobre eles independente de como foi formado o casal. Os casamentos do novo século estão doentes e assim vão ficar se não houver pelo menos um dos cônjuges que bata no peito e compre a briga em prol da união. Venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Eu sou fiel às uniões dentro do que estabeleci, e o céu move-se inteiro em prol da família. Observe como Satanás ataca a família. Por que vocês acham que ele faz isto? Enquanto um casal anda errado, vivendo ajuntados, o inimigo, na maior parte das vezes, se mantém apenas observando. Quando o casal resolve se consertar, o inimigo inflige uma investida que até então não fazia. Mas isto também ocorre a partir do momento em que uma alma me aceita e é retirada do reino das trevas para o reino da luz. Esse momento, o casal não entende. Como pode? Era para desfrutarmos de bênção e agora só vemos lutas. Eles perguntam. Mas não conseguem visualizar o propósito dessa batalha. Façam a seguinte pergunta todos vocês: até onde estou disposto a lutar por esta pessoa que está do meu lado? A resposta pode fortalecer-vos ou enterrar o que há muito tempo vem despencando. Estou todos os dias assistindo às desistências um dos outros e me pergunto: por que não me pedem para ajudá-los? Por que não oram um pelo outro? Por que é mais fácil cortar e jogar fora do que cultivar e adubar, investir? A dor de uma separação é sentida no fundo do meu coração. E o pai abomina o divórcio. Não se iludam. Terão que prestar contas da alma que deixaram para trás. Pedireis contas pelo sangue daquele ou aquela que pedi que você cuidasse. Meus filhos, vocês devem cuidar um do outro. Esse é o objetivo do casamento. Movem uma montanha pelos filhos, mas não levantam um palito pelo parceiro ou parceira. Eu não pedirei contas dos filhos se vocês os doutrinaram e ensinaram o caminho que devem seguir. É obrigação dos filhos obedecerem os pais, para que prosperem e vivam muito sobre a terra. Além do mais, quando forem adultos, é obrigação deles romperem o vínculo com pai e mãe e se unirem a uma outra pessoa em matrimônio, a não ser que não queiram casar, mas deixarão pai e mãe. Você acha
que as pessoas manifestam doenças só fisicamente? Existe doença espiritual, é chamada doença da alma, e provoca manifestações no caráter dos doentes. Alguns oram assim: Senhor, meu marido ou minha esposa briga demais comigo, mente demais, não quer trabalhar, rouba, não leva nada a sério, gasta demais, não quer saber das coisas de Deus, só quer satisfação da carne, bebe, fuma, usa drogas, é violento, agressivo, depressivo, quer se matar, só pensa em enriquecer. Tudo isto são frutos da doença da alma e precisam ser tratados. Não são os sãos que precisam do médico, mas os doentes. Se você não tem fé para ajudá-la em oração e atitudes que mostrem meu caráter, ore para que ele ou ela caia em si e busque a própria cura, na igreja, pelo meu espírito ou com os médicos. Eu os criei para isto. Em qualquer uma das formas de oração que você fizer, eu vou honrar, e aquilo que parecia impossível para os homens será totalmente possível para Deus. Se está se sentindo cansado ou cansada, venha até mim e deposite as cargas aos meus pés. Eu vos aliviarei, mas vos peço, não desista do seu casamento, por mais difícil que pareça. Tenha esta experiência real comigo, e terás condições de consolar outros com a mesma consolação que eu vos consolar. Em relação aos filhos, vereis que não será pouca as vezes em que eles vão roubar sua paz, alegria e o sono. Neste ponto, vejo que a maioria está fazendo o correto, não desistir dos filhos. Mas uns poucos já não possuem mais forças e perderam toda a esperança pela salvação e transformação dos filhos. Não devem proceder assim. Na verdade, é a ansiedade e a pressão dos pais que fazem os filhos rejeitar-me. E aí eu interrompo aqui um pouquinho para testemunhar que isso eu testemunho na minha família. Todas as vezes que eu e minha esposa pressionamos os nossos filhos, principalmente os dois mais velhos, eles não quiseram saber de Jesus. A partir do momento que nós aliviamos a pressão, deixamos eles tomar a própria iniciativa, eles mesmos se encaminham para a igreja, vão orar e vão buscar o Senhor. Continuando na mensagem. Os filhos observam os pais em tudo. Se eles verem frutos em vós, naturalmente vão querer compartilhar a mesma fé. Mirem a salvação e não a transformação. Orem, clamem pela salvação. Ensinem meus caminhos, falem da minha palavra e deixe que o Espírito Santo faça todo o resto. Para todos os outros casos, como amizades, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, as pessoas em si, mostre amor, o meu amor, e sejam mansos. Isto vai sempre desarmar até mesmo aqueles que vos perseguem. No tempo certo, colhereis os frutos das sementes de justiça que vocês plantaram.